Sejam bem-vindos, amigos. Vamos trabalhar aquela mega revisão. Vai ser muito forte. Meu Deus, sexto ano vai ser muito forte. Hoje nós vamos começar, tá, filhote? Vamos começar a trabalhar aquela revisão sobre a teoria da deriva continental. Beleza, filhote? Vamos trabalhar como é que vai se formar essa teoria da deriva continental. Beleza, filhote? Então vai ser muito forte. Não perde a bênção, filhote. Vai ser bênção para ti, filhote. Eita Deus, tá? Então vamos lá. Essa teoria, ela vai surgir, filhote. Eita, vamos lá. Na manha, filhote. Bem forte. Dá o like, se inscreve no canal, compartilha, tá, filhote? Então, essa teoria, ela vai surgir da seguinte situação, tá? Nós temos em 1913, tá certo? Olha lá, tá? Então, nós temos em 1913 o cientista chamado de Alfred Wegener, que cria a teoria chamada da deriva continental, onde ele vai afirmar que todos os continentes, no tempo passado, eles foram unidos, formando um único continente, tá? Formando um único continente. Esse único continente, ele vai chamar de Pangeia. Meu Deus, tá? Então ele vai chamar aqui de Pangeia. Então toda a deriva continental ela vai girar em torno da Pangeia. Para isso, o Wegener, ele vai trabalhar a seguinte perspectiva, tá? Ele vai coletar evidências. Fique atento nessa palavra. Ele vai coletar evidências para justificar esse único continente, tá? Bruninho Locke, quais são as evidências, Bruninho? As evidências, vamos começar, tá, filhão? As evidências são, primeira, tá? Ele vai ter uma evidência, tá? Trabalhada em cima do contorno. Meu Deus, olha como é forte. Ele vai dizer assim, olha, o contorno dos continentes. Então ele vai trabalhar em cima do contorno dos continentes. Tá? Então ele vai alegar que o continente, meu Deus, tá? Ele vai alegar que parte da América do Sul, tá? Parte da América do Sul, ela se encaixa perfeitamente como se fosse um quebra-cabeça, tá? Com o continente africano. Então o Wegener ele vai alegar que a África e a América do Sul se encaixam perfeitamente. Então ele observa o contorno dos continentes. Meu Deus! Então ele vai amarrando a sua teoria em cima da borda dos continentes americano e africano, a justificar a sua ideia. Segundo ponto que ele vai trabalhar é a questão da geomorfologia. Meu Deus, geomorfologia. Isto é, Bruninho, a forma do relevo, porque ele vai encontrar estruturas de relevo semelhantes na América do Sul e na África. Há relevo como a questão das serras semelhantes que ocorre no Brasil, ocorre na África. E uma outra evidência muito forte que ele vai utilizar para justificar essa teoria de respeito à questão chamada dos fósseis. Meu Deus! Então ele vai encontrar o seguinte, Bruninho, ele vai encontrar fósseis de animais, tá? Fósseis de animais, tá? E fósseis de plantas, de vegetais, que foram encontrados na costa da América do Sul e também na costa
africana. Ora, como é que eles poderiam estar em continentes separados, uma vez que, observa, eu tenho aqui o Oceano Atlântico que separa a América da África. Como é que esses animais iriam atravessar? Como é que essas plantas iriam atravessar o Oceano Atlântico se num passado distante esses dois continentes não estivessem unificados ou juntos? Daí percebe que ele vai construindo a sua teoria, tá? Só que um detalhe, chegou um ponto que ele não conseguiu explicar como é que esses continentes formaram um único continente. Como é que eles vão se encaixando e por que eles se separaram? Como é que eles se separaram? Então a teoria da deriva continental, ela caiu até em descrédito pelos cientistas. Por quê? Porque o Wegener não conseguiu provar como é que houve essa separação desses continentes. Ora, no passado eram unificados. Mas por que se separaram? Meu Deus, tá certo, filhotinho? Então é importante para a tua provinha, pai, essas evidências, tá? O contorno dos continentes que se encaixam como quebra-cabeça, a questão principalmente dos fósseis que vão justamente explicar que no passado essas áreas eram unificadas. Perfeito, filhote? Então o Wegener não conseguiu demonstrar essa teoria, tá? Então eu vou te mostrar aqui, filhão. Meu Deus, olha que top, tá? Vou te mostrar então aqui, nós temos a famosinha Pangeia, tá? Olha aí a Pangeia, tá? Então observa, para o Wegener, tá? No passado existia um único continente que nós chamamos de Pangeia, correto, filhote? Nós chamamos de Pangeia. Agora observa, filhão, tá? Observa o seguinte, olha a jogada. Aqui também nós temos essa visualização. Olha que top, tá? Então, se você observar aqui, ele vai perceber o seguinte, que entre a África e a América existe uma divisão importante, tá? Existe uma divisão importante. E aí eu vou trabalhar da seguinte maneira. Olha só aqui, que imagem linda. Meu Deus! Olha lá, filhão. Veja então que a América do Sul, ela se encaixa perfeitamente com o continente africano. Beleza? Veja então que eu vou encontrar espécies fósseis de animais que estão em toda essa região aqui, ó, pai. Beleza? Essa outra espécie de fósseis foi encontrada nessa região aqui. E isso então vai justificando a teoria da deriva continental. Então, tenho o encaixe perfeitamente, tá? Tenho a questão dos fósseis e isso vai reforçando a teoria da deriva continental. Correto, filhote? Beleza? Mas veja, o Alfred não conseguiu explicar como é que a América do Sul se separou da África, correto, filhote? E ele veio a falecer sem conseguir explicar essa questão, beleza? Então vamos lá. Aí nós temos então uma outra teoria, tá? Então vai surgir agora a chamada, olha lá, vai surgir a chamada, olha a seta, Bruninha Locke, eu não sei fazer essa seta, vamos lá. Olha o nosso curso de seta, hein, filhão? Vamos lá. Nós temos, então, a teoria da tectônica, a teoria da tectônica de placas. Meu Deus, é muito forte, tá? Então, essa teoria aqui, na verdade, ela veio apenas explicar e comprovar a teoria da deriva continental, tá, filhão? Então, aqui ele vem apenas comprovar as evidências, tá? Então, aqui, essa teoria, ela surge lá na década de 50 e 60, tá? Então, você tem essa transição, você vai ter essa transição, meu Deus, tá? Muito forte. Você vai ter essa transição, tá?
muito importante. Então, nós temos aqui na década de 1900, vamos arredondar aqui, 1960, tá? Nós temos a explicação por um outro alemão chamado de Hess, tá? Esse cientista, ele vai mapear o fundo do oceano, meu Deus, tá? Então, o Hess, ele vai utilizar uma tecnologia chamada de sonar. Foi utilizada pós Segunda Guerra Mundial, e essa tecnologia ela vai conseguir mapear através de ondas o assoalho, tá? O assoalho do Oceano Atlântico. E eles vão perceber que no fundo do Oceano Atlântico eu vou ter um relevo acidentado e uma parte do oceano, no fundo do oceano, com águas quentes. E essa explicação se deu porque ele percebeu que existia, tá, falhas tectônicas, tá certo? E nessas falhas tectônicas ele percebeu que as placas tectônicas elas estão fraturadas em pedaços e que essas placas tectônicas fraturadas em pedaços se movem através da corrente convectiva. Então veja, no fundo do oceano, tá? No fundo do oceano, eu vou ter então, tá, as placas tectônicas, certo? E no fundo desses oceanos eu vou ter então, tá, que na verdade não é exatamente no fundo do oceano, tá? Mas ele vai perceber que essas placas vão se movimentar porque embaixo da litosfera nós temos o manto e no manto nós temos o magma, tá? E que nesse magma você sabe que é muito quente e eu vou ter então diferença de temperatura. E essa diferença de temperatura é que faz movimentar as placas tectônicas. Ou seja, observa aqui, filhão, nessa parte mais baixa do magma, a temperatura é mais quente. Nessa parte superior, a temperatura é mais fria se comparar à parte de baixo. Logo, eu vou ter uma diferença de temperatura e aí então vai haver a corrente convectiva, tá? O magma mais quente vai querer subir, ele sobe, empurra a placa, resfria e desce, tá? O magma quente ele sobe porque ele sabe que ele fica mais leve, empurra a placa, resfria, mais pesado e desce. E aí então você tem a chamada corrente, meu Deus, corrente de convecção. Tá? Não perde isso aqui, filhão, tá? Corrente de convecção. Meu Deus, tá? Então, é a partir das correntes de convecções é que as placas tectônicas vão se movimentar lentamente e isso justifica, então, a separação do continente americano em relação ao continente africano. Então, a teoria da deriva continental, que o Wegener não conseguia explicar, agora ela é explicada através das correntes de convecção. E isso, então, é importantíssimo, tá? Para você entender outros movimentos. Então, é importante para a tua prova, tá, filhão? Então, aqui nós temos, meu Deus, uma questão danoninho para você crescer fortinho. Não perde a benção, hein, filhão? Tá tranquilo? Aí vamos lá. Em função agora de saber que a crosta terrestre está dividida em partes chamadas de placas tectônicas, e já sabemos que essas placas tectônicas vão se movimentar em função da corrente de convecção, nós vamos ver então aqui alguns movimentos das placas tectônicas, tá? Então observa aqui, filhão, eu tenho aqui essa questão importante, meu Deus, olha que
questão importantíssima, tá, filhotinho? Olha só, veja, as placas tectônicas, elas vão se movimentar em função da corrente de convecção, tá? Então, na tua prova, observa que nas imagens, eles vão sempre te mostrar as setas, tá? Então, veja que as setas, tá? Olha aqui embaixo de novo as setas. Então, as placas tectônicas vão fazer basicamente 3 movimentos, tá? Principalmente nos limites das placas tectônicas, ou seja, onde eu tenho a área de choque das placas, tá, filhão? Então, observa. Quando as placas se afastam uma da outra, observa que a seta está mostrando, tá? Então, tem um movimento em que as placas estão se afastando. Nós chamamos de limite divergente ou movimento divergente, tá? Então, veja que no limite entre uma placa e outra, esse limite entre uma placa e outra estão executando um movimento divergente. Isto é, elas estão se separando. Então, as placas tectônicas, elas podem se movimentar e elas fazem um movimento de separação, tá certo? Então, quando a placa se separa, eu chamo de movimento divergente, tá? Também tem uma outra questão aqui, quando as placas executam um movimento de encontro. Veja que as setas estão mostrando que as placas estão se encontrando. E aí, então, um limite das placas, eles vão se encontrar e eles vão se chocar. Há um movimento convergente das placas tectônicas. Logicamente que essa área de limite da zona de contato entre uma placa e outra vão se chocar. Então, tem um movimento convergente, vão na mesma direção, tá? E eu tenho um terceiro movimento que é chamado de movimento transcorrente ou transformante, aonde uma placa ela vai deslizar paralelamente à outra placa. Observa que a seta, ó, tá? Então veja que a seta mostra que as placas elas vão deslizar, aqui olha o limite, tá? Olha o limite, elas vão deslizar paralelamente uma na outra. Então veja, tá? E aqui ele trabalhando os limites, tá? Aqui o limite, aqui o limite, tá? Então as placas podem se movimentar de forma divergente, transformante, convergente, correto, filhote? Agora vamos analisar aqui um por um desses movimentos aqui, tá bom? Então vamos trabalhar aqui o movimento, tá? Olha que top, tá, filhotinho? Então nesse caso aqui, eu vou ter aqui nesse caso, o chamado movimento, então eu vou ter aqui o movimento tá? Movimento convergente. A mão aí? Então eu vou ter aqui o movimento convergente. Meu Deus, é muito forte isso aqui, papai. Vamos lá. Então, o movimento convergente, observa nessa questão aqui, pai, que eu vou ter, então, uma placa, tá? Tectônica, chamada de placa de Nazca, tá? Essa placa é uma placa oceânica, observa aqui o oceano, tá? Que vai se chocar com uma placa continental, veja o continente, tá? Chamado de placa sul-americana, tá? Então veja, é importantíssimo sempre que aparecer essas imagens você olhar para essas setas, é a chave do sucesso, tá? Então veja que as setas estão mostrando um movimento convergente, tá? No caso dessas duas placas tectônicas, elas vão dar origem, veja que as placas vão se chocar, tá? A placa oceânica, ela perde o combate, a disputa desse encontro. O que acontece? Essa placa, ela vai mergulhar, ela mergulha para a chamada astenosfera ou para o manto,
que vai derreter e vai depois voltar como placa tectônica, tá? Então ela vai mergulhar. Importantíssimo você lembrar que esse mergulho, veja, quando a placa tectônica mergulha, ela vai dar origem a um fenômeno que nós chamamos de subducção. Tá? O que é a subducção? É quando a placa tectônica ela mergulha para o manto ou para a astenosfera, beleza? Agora observa, filhotinho, que a outra placa ela subiu, ela vem, ela não mergulha, ao contrário, ela sobe, tá? Quando essa placa ela sobe, ela vai dar origem à formação de cadeias de montanhas. Então, uma das formas que você explica o surgimento de montanhas é através do movimento convergente das placas. Nesse caso aqui, como é uma placa sul-americana, ela vai dar origem àquela montanha famosa chamada de Cordilheira dos Andes, tá? Então, fica atento. Falou em movimento convergente, placa sul-americana e a placa de Nazca, eu vou ter a formação da Cordilheira dos Andes e a formação da subducção, tá? Então aqui mais um danoninho de morango, filhotinho, para você crescer fortinho. Meu Deus, muito forte. Não perde a benção, hein, pai? Beleza? Movimento convergente. Agora vamos ver agora aqui, filhão, um outro movimento, para ficar bem. Meu Deus, Bruninho, por que eu não te conheci antes? Vamos lá. Olha que top, que imagem top, Bruninho. Essa aqui, pai, é muito forte. Isso aqui você não pode perder na tua prova, tá, filhão? Então, observa aqui que aqui eu vou ter agora um outro movimento. Olha qual é o outro movimento, tá? Eu vou chamar de movimento. Vou chamar de movimento. Olha que movimento. Chamado de divergente. Então eu vou ter aqui o movimento divergente. Meu Deus, Bruninho, que top! Olha que interessante, esse mapa ali é show. Olha o mapa, tá? Então aqui vai te mostrar a localização, tá? Aqui, ó, a localização. Então eu tenho entre o continente americano e a África e a Europa. Eu tenho aqui, então, portanto, o Oceano Atlântico. Agora, olha o que eu tô te falando, filhote. Não perde aqui na tua prova, tá, filhão? Veja, a seta. Olha a seta. Então a seta mostrando um movimento divergente. As placas estão então se separando. Veja que no movimento anterior, no convergente, elas se chocam. Aqui elas vão se separar. Então, eu tenho aqui a placa da América do Norte com a placa eurasiana e elas vão então se separar. Veja, quando elas se separam, elas vão abrir uma falha. Aqui, bem aqui, ó, vai abrir uma falha, uma fenda, por onde vai extravasar o magma. Ei, filhão, extravasar quer dizer sair. Veja que o magma está preso, com elevadíssima temperatura. A corrente de convecção está acontecendo. Meu Deus, a corrente de convecção está acontecendo. Eita Deus, muito forte. Então observa, filhão, que a corrente de convecção está acontecendo. Olha que top, Bruninho. Olha que top. Então veja, a corrente de convecção, então, de um lado empurra a placa para um lado, a outra corrente empurra a placa para o outro lado, e aí então as placas se separam, abre uma fenda, uma falha, por onde o magma vai extravasar. Veja que por onde o magma vai extravasar, ele vai então aqui extravasar. Veja, ao longo de todo o Oceano Atlântico de norte a sul. Quando o magma extravasa, ele acaba então, filhote, entrando em contato com a água.
Meu Deus, tá? E aí, então, ele vai resfriando e ele vai formando, então, uma espécie de relevo vulcânico, um relevo vulcânico aqui, formando parecido com uma dorsal de uma espinha de peixe, Então, aqui eu vou ter um conjunto de montanhas vulcânicas, formando parecido um quebra-mola. Então, se você mergulhar no fundo do Oceano Atlântico, você vai ver montanhas ao longo do Oceano Atlântico. Essas montanhas nós chamamos de dorsal mesoatlântica, ou seja, eu vou ter uma montanha no fundo, no meio do Oceano Atlântico. Então eu vou ter a dorsal meso-oceânica. Meu Deus, é muito forte, tá? Inclusive foi essa dorsal meso-oceânica que conseguiu explicar a deriva continental, aonde surgiu a teoria das placas tectônicas, através do sonar. Ele conseguiu investigar esse assoalho oceânico e descobriu a dorsal mesoatlântica, né? Ele percebeu então que essa água no fundo do oceano era mais quente e que ele conseguiu explicar justamente que havia uma falha e por essa falha passa o magma e aí então ele consegue explicar as correntes de convecção, tá, filhão? Então veja, movimento convergente, movimento divergente, formando a dorsal mesoatlântica. Meu Deus! Então falo em movimento divergente, dorsal mesoatlântica, tá? E nós temos o chamado movimento importantíssimo, tá? Vou ter aqui, olha que top, filhote, essa olha que top, Então aqui vamos ter agora um outro movimento. Olha que lindo, meu Deus, Bruninho, eu vou arrebentar com esse simulado, meu Deus, movimento chamado de transformante, beleza, filhote? Então eu vou ter o movimento transformante. Observa, olha o que eu te falei, olha para as setas, é importante você olhar para as setas, tá? Nessas setas eu vou ter então mostrando que a placa ela vai estar deslizando paralelamente, tá certo, filhote? Quando a placa desliza paralelamente, acaba formando bem aqui, formando o que nós chamamos de falha. Meu Deus, é muito forte, tá? Então eu vou ter uma falha. Essa falha geológica ocorreu pelo movimento transformante ou transcorrente, quando a placa forma um deslizamento paralelo. Agora é importante, veja, no movimento convergente, o choque forma montanhas. No movimento divergente, separa e forma dorsais. Forma dorsais. Quando eu tenho movimento transformante, eu vou ter principalmente as falhas. Nós temos aqui uma das falhas importantes que nós chamamos de movimentos transcorrentes, que é essa falha aqui, que é essa falha que aparece bem aqui, filhão, que é a falha de Saint-Andreas. Essa falha de Saint-Andreas que ocorre lá nos Estados Unidos ocorre em função do movimento transcorrente, tá na mão? Então você não pode perder essa questão importantíssima, importantíssima. E para fechar com chave de ouro, filhote, quero te mostrar isso aqui, Não pode perder, tá, filhão? Nós temos aqui a corrente
convectiva, também chamada de corrente de convecção. Não pode esquecer que nós também já trabalhamos contigo as camadas da Terra, né? Então você lembra que aqui nós temos a crosta, beleza? Nós temos aqui o manto, e aqui na parte mais inferior nós temos o núcleo. E observe então que o calor no interior da Terra, principalmente no manto, o magma ele está fazendo pressão. Então aqui a corrente sobe. Quando ela sobe, ela bate na placa. A temperatura cai um pouco e sabe que a parte mais fria fica mais pesada, então ela desce, esquenta, fica mais leve e sobe, bate de novo, esfria, desce, e então o magma fica empurrando, pressionando a crosta, ou a placa tectônica. Da mesma forma aqui do outro lado, subiu, bateu na placa, desceu, subiu, bateu na placa, desceu. E aí então eu vou ter aqui um afastamento, um afastamento. Esse magma ele vai extravasar, tá certo? E aí ele vai então, logicamente, entrando em contato com a água, ele vai solidificando, formando aquela dorsal meso-oceânica. Tá certo, filhote? Não deixe de se inscrever, dá o like, deixe seu comentário, faça uma pergunta que eu teria o prazer de te responder, tá certo, filhote? Abraço, até a próxima.